A fim de relembrar momentos épicos de mitadas históricas do Kim, fiz esse compilado e espero que gostem. Deixe seu like e vamos ao vídeo. Não sou advogado, mas não li o processo à peça, mas evidentemente pelos advogados que inclusive hoje, durante o dia, me apresentaram, não tem uma peça cabal que afirme, que diga que o documento, que o triplex é do Lula. Qual jornal que publicou isso? Que o triplex está lá assinado, que ele adquiriu ou comprou. Cadê a interceptação telefônica da conversa do Lula, que certamente estaria tudo na peça? Cadê tudo isso que os jornais publicaram? Agora, qual é concretamente o documento que você trouxe para apresentar de que de fato, está aqui, ó, Aldo, está aqui o documento que o Lula de fato roubou ou que o triplex pertence a ele? Bom, antes de tudo, como você colocou, né, queria fazer um debate jurídico aqui. A gente veio aqui para debater sobre a condenação do ex-presidente Lula e, nesse sentido, acho que a discussão ficou bastante clara, né? Eu li as 228 páginas da sentença condenatória do juiz Sérgio Moro para dizer com propriedade de que existem essas provas e eu as indiquei. Extratos, conversas entre Léo Pinheiro e aqueles que promoveram a reforma no triplex, depoimento do zelador, fotos. Agora, um dos crimes pelos quais o ex-presidente Lula foi condenado, e você deveria consultar bons advogados para saber disso, é ocultação de patrimônio. E é justamente por se chamar ocultação de patrimônio que você não tem lá, Lula comprou. Porque senão não seria ocultação de patrimônio, porque senão teria aberto. Então, o documento que você diz, cadê a compra e venda com o nome do Lula? Não existe, porque o crime é não existir. Aliás, esse é justamente o crime. Esse é justamente o crime, não existir. Essa é a ocultação de patrimônio. Agora, as reformas foram feitas a mando da mulher dele. Só os dois visitavam. Nenhum dos outros que participavam da cooperativa tinham acesso àquilo. Ele! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com ódio! Nós entendemos que em Cuba, que você falou, certamente você não foi lá, não conhece Cuba, é uma das melhores medicinas do mundo, a melhor educação do mundo. E qual que é a educação brasileira que é capitalista? Qual que é a educação americana que é capitalista? Qual o diferencial que vocês podem dizer que o capitalismo é melhor do que o socialismo? Aonde? Aonde? Pega para ver o desenvolvimento desse povo. Vocês são contra, inclusive, os pobres, vocês contra, inclusive, as cotas sociais, os negros, enfim, eu acho que vocês estão absolutamente na contramão da história. A primeira pergunta que ele fez, né, o que o capitalismo tem de melhor do que o socialismo? A minha opinião, antes de qualquer coisa, basilar, comida. Né, que é isso que a gente vê, venezuelanos passando fome, norte-coreanos passando fome e cubanos passando fome. Agora você pede para eu citar a diferença, chega até a ser piada você pedir para eu citar a diferença da saúde, da tecnologia dos Estados Unidos para de Cuba, porque Cuba nunca exportou nenhum tipo de medicina, nenhum tipo de cura, nenhum tipo de vacina para outros países, como os Estados Unidos fez. Quantos prêmios Nobel em medicina Cuba tem? Quantos reconhecimentos, quantas pesquisas? Nada, zero. Eles estão preocupados em sobreviver, como todo regime socialista. Me desculpa, quantos pós-doutorados a gente tem vindo de Cuba, exportando conhecimento para outros países? A única coisa que Cuba exporta é charuto cubano e cubano que está fugindo para Miami. Se fosse bom, não precisava fugir. Se fosse bom, o governo não precisaria proibir que seus cidadãos fugissem, tanto da Venezuela, como da Coreia do Norte, como de Cuba. Você acha que o cubano nada até Miami com jangada de madeira, porque ele acha gostoso, porque é o negócio de férias dele, ele vai lá, a mesma coisa que a gente vai lá para, sei lá, para praia, aqui pro Guarujá, ele vai lá de balsa para Miami? Não, ele vai porque está sofrendo, porque está passando fome. E isso, diversos cubanos, inclusive os médicos cubanos, os mais médicos, a maior parte dos médicos quis ficar aqui no Brasil e ficou fugido. Ficou fugido do governo, por quê? Porque é muito oprimido em Cuba. Porque sofre muito em Cuba, porque é obrigado a deixar a maior parte do seu dinheiro em Cuba. Agora você pinta um monstro de mim, da MBL, odeia negro, odeia pobre. Assim, você pode até discordar dos meios. Agora, dizer que o nosso fim é prejudicar negro, prejudicar pobre, isso é desumano, isso não existe. Desculpa, você pode discordar dos meus meios. Eu acho que o meio que você defende, o capitalismo, não é melhor para os mais pobres, não é melhor para os negros, não é melhor para a educação. Tudo bem, isso é uma divergência política. Agora, dizer que eu odeio pobre ou que eu odeio negro, desculpa, mas isso é mau caratismo. E de onde você tira que eu tenho origem de elite? Meu pai é metalúrgico, faleceu ano passado. O que eu herdei dele
os valores morais, mais nada. A disciplina, a honra. E é justamente por isso que eu estou respondendo tão incisivamente aqui. Eu não aceito ser chamado de mau caráter dizendo que eu odeio o negro, que eu odeio o pobre. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai é que a honra deve ser defendida. E por isso que eu não estou ferindo a sua dizendo que você é mal intencionado. Eu posso discordar dos seus meios. Mas não estou dizendo que seu fim é matar todo mundo, não estou dizendo que seu fim é escravizar. Estou dizendo que historicamente as experiências que você defende não funcionaram. E que o capitalismo, em regra, no mundo, apresenta os melhores IDHs. Olha pra minha cara aqui, sem coragem, porque tá de costas. Olhem pra mim agora, que o governador do seu partido deu a medalha da Inconfidência, que simboliza um dos maiores heróis da República, que foi Tiradentes, cometeu um crime ao premiar um grupo de criminosos, uma quadrilha, com uma medalha que simboliza um herói republicano. Partidos golpistas, partidos que atentam contra a República, não tem espaço na democracia. Partidos que atacam as nossas liberdades, partidos que atacam as nossas propriedades, não tem espaço na casa do povo. Tentaram nos calar com o regimento. Não adianta fazer esse símbolo de dinheiro pra mim, não. Quem recebe pra fazer política é o MST, é o senhor. Quem desvia o dinheiro do bolso do brasileiro não sou eu, é o senhor, é o seu partido. São os seus movimentos que atentam contra a propriedade, que roubam do povo brasileiro, que atentam contra a tripartição de poderes, destroem a nossa república. O senhor está tendo a mesma covardia que um bandido tem quando tenta encarar uma vítima. A hora de roubar é muito simples, a hora de encarar quem está sendo roubado é difícil, não é? Pode continuar a andar, pode continuar com seus deboches. O povo brasileiro está aqui, ele vai estar em Brasília no dia 27 e ele vai derrubar o governo do seu partido. Muito obrigado. Porque assim, eles precisam tirar Lula do páreo, né? Porque senão ganha a eleição. E veja, uma pessoa, né, que é todo dia trucidada nos meios de comunicação. Qualquer pesquisa, né, coloca essa pessoa no segundo turno, que é acusada, que, né, que cotidianamente, né, se vê, né, sem possibilidades, inclusive, de responder às acusações. Qualquer pesquisa o coloca no segundo turno. Então, nós vamos fazer essa reflexão com a população. Agora, quem patrocinou esse golpe, aqueles que ajudaram, que financiaram esse golpe, é evidente, não vão deixar Lula voltar à presidência, não podem deixá-lo concorrer. Se deixar, ele ganha. Discordo completamente que o Lula venceria. Antes de tudo, porque a campanha nem começou, né? E segundo, porque uma pessoa que tem 51% de rejeição, uma pessoa em que 51% dos brasileiros quer que seja presa, como é que vence um segundo turno? Como é que faz 50% mais um? Isso não existe. Agora, é engraçado como ele fala, não, esses golpistas aí, você aí que foi pra rua se manifestar contra o governo, que tava em inflação de 2 dígitos, tava com o maior escândalo de corrupção da história do país, tava com o maior índice de desemprego da história do país, tava aumentando a desigualdade, tava aumentando a miséria, você é golpista. Agora, eles que usaram dinheiro público pra comprar triplex não são golpistas, eles são os democratas. Você que foi lá na manifestação e tava lá penando pra comprar comida, você é golpista. Você que tava com a inflação lá de 18% só na comida, você é o golpista. Agora, eles lá que usaram seu dinheiro pra comprar sítio, eles são os democratas. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse projeto não tem a menor chance. E por uma coisa muito simples, não só pelo roubo de dinheiro público, não só pelo desastre econômico, não só pelo desastre moral, mas pela decepção que o ex-presidente Lula causou em toda a decepção. Porque nos anos 90, o PT era o símbolo da honestidade, da moralidade. Era colocar o operário honesto no poder para mudar o país. E o Lula teve a oportunidade de transformar o Brasil num país desenvolvido. Ele pegou o tripé macroeconômico, que ele mesmo foi contra, mas depois elogiou. Ele pegou o boom das commodities, a China crescendo 10, 12% ao ano, com o país surfando em crescimento. E podia ter transformado o nosso país num país desenvolvido. Mas em vez disso, ele pensou no próprio umbigo e escolheu roubar. Essa foi a escolha dele. E ele não roubou porque, não, foram os grandes empresários que corromperam ele. Lula não é nenhum coitadinho, Lula não é nenhum bobinho, não. Tanto não é que, infelizmente, hoje ele não tem companheiros políticos. Ele tem uma seita. Mas, pelo menos, eu ainda prefiro o pessoal do PT, o pessoal do Lula, do que o meu amigo aqui do PCdoB, porque eles, como ele colocou... Do PCB, perdão. Porque eles, pelo menos, né, vão lá na eleição, roubam nosso dinheiro. Agora ele é da esquerda revolucionária, ele quer pegar um fuzil, matar todo mundo e roubar a nossa liberdade. O que deve ser pauta prioritária da segurança pública discutido no âmbito do Estado ou do país na eleição desse ano? Não, a primeira questão, na visão do PSOL, é que esse modelo é absolutamente falido.
É um modelo falido. A imensa maioria das pessoas que estão presas estão porque tiveram relação com a droga. Isso a gente deveria aprender com os exemplos externos. Isso, os exemplos fora do Brasil já mostram que essa política de prender, botar na cadeia a relação com a droga, ela não funciona. As pessoas que entram, vamos dizer assim, virgens dentro de uma cadeia, são obrigadas a participar do esquema desses grupos de domínio, né, do tráfico também dentro do presídio, e elas acabam saindo piores do que entraram. Então, esse modelo não funciona. Essa coisa de mais polícia na rua, construir mais cadeia. Veja o caso dos tucanos em São Paulo. Não constroem uma vaga na universidade pública. Não tem. Uma vaga na universidade pública nos últimos 20 anos. Né? Teve a USP Leste, aqui em São Paulo, mas USP em crise, Unicamp em crise, Unesp em crise. Agora vai ver presídio. Aos montes. Funciona? Não. Então a gente tem que aprender com os exemplos. Não adianta insistir numa política de prende, bate, arrebenta. É contra a liberação do porte de arma? Eu sou absolutamente contra liberar o porte de arma. Nós inclusive estamos fazendo uma conversa agora, e há 2 horas atrás, 3 horas atrás, teve outro massacre no Texas. Um cidadão entrou na escola, mais 10 pessoas mortas. Então, no Brasil, falar em cadeia, liberdade de compra de arma, liberdade de compra de munição, construir presídio, polícia na rua, não resolve. Dá voto. Dá voto. Então, para quem é candidato esse ano, você fazer o discurso de que vão pôr polícia na rua, vão bater, vão prender, vão arrebentar, bota na cadeia, põe lá dentro, dá voto. Funciona? Não. Há quanto tempo nós estamos investindo nisso? Não funciona. Então, tem que fazer o contrário. Esse país tem que gerar emprego. Tem que gerar emprego, as pessoas têm que ter ocupação, tem que ter renda, tem que ter salário, tem que ter uma escola, tem que ter uma família, tem que ter estrutura social. É isso que muda. É isso que muda. Do resto, na minha avaliação, é discurso, não é nada. Isso é descolamento da realidade. Kim, itens da segurança pública, entre eles liberação do porte de arma. Mais uma vez, eu queria levantar uma imprecisão aqui de um dado levantado pelo vereador. Na verdade, quando você soma ali o número de presos por roubo, por furto, por latrocínio, por homicídio, por estupro, você tem uma maioria e não da questão de drogas. Sim, existe uma quantidade significativa de pessoas presas por tráfico de drogas, mas é errado dizer que é a grande maioria. Também é errado dizer que existem presídios aos montes em São Paulo, né? Os governos PSDBistas, tanto em São Paulo como em outros estados, sempre foram muito covardes na relação de criar presídios, mesmo porque é impopular. Não dá voto criar presídio, né? Não dá voto você falar, olha, vou chegar aqui em Santo André, o governador chega aqui em Santo André e fala, vou criar um presídio aqui em Santo André. Ninguém quer um presídio do lado da sua cidade, do lado da sua casa. Justamente por isso, justamente por essa covardia que você tem falta de vagas, né? Quando falta vaga em hospital, você não joga o doente fora, você não joga o cara da maca, você cria novos hospitais. Quando falta vaga em escolas, você cria novas escolas e a mesma coisa que acontece com presídios. E a relação de a privatização de gestão dos presídios acontece justamente para você ter maior controle, para não ser esse completo caos que acontece hoje no sistema de cogestão, em que o governo muitas vezes faz conluios escusos para que o PCC governe junto com ele ou outras facções criminosas governem dentro do presídio junto com ele. Só para finalizar, do ponto do massacre do Texas, é um ponto muito interessante a ser levantado, muito interessante a ser colocado, porque, mais uma vez, como diversos outros, a grande outra maioria dos massacres, esse massacre que aconteceu hoje no Texas aconteceu numa chamada Gun Free Zone, numa zona em que você não pode entrar armado. E é justamente nessas zonas que os malucos entram armados, porque sabem que são só eles que vão ter armas. Em zonas, por exemplo, vocês devem se lembrar do caso do assassino que entrou no cinema, matou todo mundo no filme do Batman, né? Ele tinha 2 cinemas mais próximos da casa dele, mas ele escolheu ir num cinema mais longe, que era o Cinemark, que é justamente o único cinema que proíbe nos Estados Unidos o porte de armas. Ele sabia que só ele estaria armado, e se outra pessoa estivesse, muito provavelmente ou ele não mataria ninguém, ou ele mataria muito menos pessoas. Então a liberação do porte de arma, você é favorável? Favorável. Não resolve, porque nada resolve o problema da segurança pública a curto prazo, né? Não existe solução mágica, mas é um ponto. Assistir e ler tudo que eu posso. Eu ainda não consegui entender se há algo no ar, além dos aviões de carreira, em tudo que nós vivemos recentemente. Você já tem uma posição para você, o que foi que nós vivemos semana passada? Bom, o Alexandre fala primeiro. Eu vou falar primeiro. Eu iniciei da última vez. Isso. Primeiro porque foi feito falas aqui com relação ao populismo e com relação à Petrobras quebrada, né? Isso não procede. Primeiro porque... Mas bateu na trave, né, Alexandre?
Bateu na trave, porque se o governo continuasse, ia comprar mais passadina. O que está provocando essa questão de prejudicar a questão de contas da Petrobras nesse momento? É a política irresponsável que foi colocada pelo Temer e pelo ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, forçando a Petrobras a trabalhar com preços internacionais. O que aconteceu com isso? Começou a entrar no nosso mercado, né, combustíveis importados. 30% do nosso mercado já está sendo abastecido com produto importado. Em contrapartida, as refinarias da Petrobras reduziram carga, porque ela fazendo preço internacional, ela perde mercado. Então, as refinarias estão trabalhando com 70% da capacidade de produção. Tem refinaria que está com 50% apenas. Então, se você reduz a sua carga de produção e trabalha com meia carga, os seus custos começam a ficar mais altos. E você diminui também o seu faturamento, você tá vendendo menos. Então, o que aconteceu nesse período foi o início de um processo de sucateamento das refinarias da Petrobras e, ao mesmo tempo, jogando nas costas da população essa estratégia de prejudicar a própria autonomia e funcionamento da empresa e jogando a conta para a população pagar. Acho que o Kim está discordando de você. O que a gente tem que fazer, né, para deixar o discurso de lado e o populismo de lado, de outros lados também aqui, é você discutir tecnicamente o assunto. Como que pode, num período onde o barril do petróleo estava $110 no mercado internacional, o governo anterior conseguiu trabalhar com preços na faixa de 2,20 a 2,80 a gasolina. Então é possível sim, já que nós temos o petróleo, nós temos o pré-sal, temos as refinarias e temos toda a estrutura de distribuição, nós temos custo competitivo, porque nós temos uma linha montada do poço ao posto. São poucas empresas que são totalmente integradas como a Petrobras. Então isso provoca uma capacidade competitiva. Vamos embora. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa aprofundar a questão, porque, como ele disse, é um debate técnico, nisso eu concordo 100%. A gente precisa analisar os preços, como eles são e por que eles são. Como o governo Dilma conseguiu manter artificialmente o preço... os dois lados para tirar a conclusão depois do Exatamente. Ouvinte, né? Como o governo Dilma conseguiu artificialmente manter o preço da gasolina e do diesel baixos, né? Basicamente fazendo com que a Petrobras tivesse prejuízo, né? Foram 4 anos... geladeira sem imposto, foram 4 anos consecutivos de prejuízo da Petrobras, né? É difícil você falar que o Pedro Parente iniciou um processo de sucateamento, porque foi a partir do Pedro Parente que a Petrobras começou a ter superávit, né? A Petrobras passou a ter lucro nas mãos de Pedro Parente, enquanto no governo Dilma tinha prejuízo. E mais, o preço só está tão alto porque durante todos os últimos governos, tanto o Sarney como o Collor, como o Fernando Henrique, como o Lula, como o Dilma, todos esses governos não abriram o mercado do petróleo, como acontece em países desenvolvidos no mundo inteiro. Então aqui o que acontece? A Petrobras é um monopólio de exploração de petróleo. O que é um monopólio de exploração de petróleo? Só ela pode explorar petróleo no Brasil. Na prática, né? Formalmente não é, mas na prática 92% fica com a Petrobras. O que isso acarreta? Né? Bom, você é a única pessoa, vamos imaginar... Você gosta de coxinha? Adoro. Então você adora coxinha. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas adora coxinha. Então vamos supor que você tivesse o monopólio da venda de coxinha. Só você no Brasil pode vender coxinha. Você não vai se preocupar com a qualidade, você não vai se preocupar com o preço, porque ninguém vai oferecer mais barato, só se alguém fizer contrabando, mas aí vai preso. E ninguém vai oferecer melhor, porque só você pode oferecer o produto. Você vai conseguir ter prejuízo? Só se você for um artista, né? Pois é, justamente isso que aconteceu com a Petrobras. É uma corrida de uma pessoa só, em que essa pessoa perdeu. Né? É um negócio bizarro. Mesmo tendo monopólio, aliás, Rockefeller, né, que ficou famoso pela Standard Oil, né, a maior empresa de petróleo do mundo, dizia que o melhor negócio do mundo é petróleo bem administrado e o segundo melhor negócio do mundo é petróleo mal administrado. O PT conseguiu fazer com que petróleo desse prejuízo, o monopólio de petróleo desse prejuízo, justamente por causa de uso político. E você fala sobre o uso das refinarias, foi justamente no governo anterior que você teve absurdos como Abreu e Lima, como Passadina, refinarias que começaram com custo de 20 bilhões e no final custaram 120 bilhões. Ou seja, simplesmente o uso político da estatal para você alimentar uma máquina de corrupção. Então é difícil você falar que agora o preço está aumentando por causa de uma nova política de preço, porque antigamente a gente estava pagando a conta por via de impostos, da mesma maneira que está acontecendo agora. Abateu o preço do diesel, a gente está pagando mais na gasolina, a gente está com menos investimento em áreas essenciais para o nosso país e a tendência é que os impostos aumentem. Não existe dinheiro que nasce em árvore. Sempre que você corta um custo, você precisa compensar isso em algum outro lugar. E quem está compensando agora está sendo o nosso bolso.
Quem votou para congelar investimento na educação para 20 anos, nós queremos só equiparar nos entes públicos. Então, mas como é que tu faz se tu congela para 20 anos? Mas me conta essa história, me conta como é que fecha essa conta. Não fecha, não fecha. Tu congela para 20 anos para desmontar a escola pública, educação básica pública, não pagar salário decente para professor, não, efetivamente para não chegar até a universidade pública. Então, não acredito que todos querem a melhoria do sistema educacional público. Injustiça e desigualdade é nós termos um governo num país que aprova uma PEC 55 que coloca teto de gasto público. E que não é questionado quando se fala sobre educação, Kim. Porque a PEC que coloca teto no gasto público será responsável por assassinar a educação pública nesse país. Enfim, o deputado Pedro Kizai até começou a comemorar quando o Sócrates me perguntou sobre a minha opinião sobre o teto de gastos. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou absolutamente favorável ao teto de gastos. Nenhum país do mundo se desenvolveu gastando mais do que arrecadou. Isso é uma lição de casa matemática para qualquer dona de casa. Você gasta menos do que o seu salário, senão você se endivida, senão você dá mais dinheiro para os bancos, senão você dá mais dinheiro para os juros. Agora eu pergunto, é muito simples dizer que o teto dos gastos é ruim para a saúde, é ruim para a educação, agora é muito difícil sugerir uma alternativa, porque nós temos três, não seja o teto de gastos. Inflação, imprimir mais moeda para investir em educação, para investir em saúde, fazer com que a população mais pobre sofra, perdendo seu poder de compra, como a gente viu no governo Dilma, né, imposto sobre arroz e feijão, imposto IPCA em arroz e feijão chegando a 18%, prejudicando principalmente os mais pobres, ou endividamento, e vocês falam tanto dos bancos pagando mais juros ainda para os bancos, ou aumento de impostos, sendo que a população brasileira não consegue mais pagar imposto. Ou seja, ou a gente controla as contas públicas, ou a gente prejudica ainda mais a vida dos mais pobres. Essa é uma equação muito simples. E ao não dar uma alternativa em relação ao PEC do teto, isso demonstra a natureza demagógica do discurso. É muito simples, é contra, é teto, limita. Mas limitou o investimento em educação? Como é que um ano depois da PEC do teto, o investimento do Ministério da Educação em educação aumentou? Em seguida, ah, eu não sou estudante? Você quer ver meu boletim aqui? Ah, só o que me faltava, eu que não sou estudante. Aliás, por você dizer que eu não sou estudante, eu tô do lado aqui de uma presidente da União Nacional dos Estudantes que ficou 6 anos numa universidade pública, não se formou com o dinheiro dos mais pobres e tá aqui dizendo que representa os estudantes. E sou eu que não sou estudante? E sou eu que não sou estudante? Parabéns! Bela cara de pau que o senhor tem. Continuando, deputado Pedro Kizai. Debate sério aqui. Eles não são ninguém. Nós precisamos dialogar com a realidade da sociedade brasileira. E a realidade vai muito além de uma página no Facebook. Vai muito além. Tem uma coisa que eu preciso dar o braço a torcer, que eu admiro a Karina, que é a cara de pau dela. Porque primeiro ela diz, vamos lá. Ah, nós somos a maioria, eles são insignificantes. Vamos lá. Uni protestou contra o impeachment. O que adiantou? Nada. Uni protestou contra a reforma trabalhista. O que adiantou? Nada. Uni protestou contra o teto. O que adiantou? Nada. Uni protestou contra o Dória, contra a Rodney. O que adiantou? Nada. O que vai adiantar? Nada.